Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã, muito antes de formar seu primeiro pensamento consciente, algo já está pensando por você. Uma arquitetura silenciosa de influência opera abaixo da sua percepção, moldando o que você deseja, o que você teme e o que acredita ser verdade. A maioria das pessoas nunca percebe, elas simplesmente assumem que seus pensamentos são realmente seus. Mas quanto mais fundo você olha, mais claro fica. A mente coletiva da sociedade não é um acidente. Ela é construída por milhares de anos. Culturas antigas falaram de forças sutis que guiam a psique de civilizações inteiras. Os egípcios chamavam de Eka, a magia que governa a percepção. Os Vedas chamavam de Maya, a ilusão que constrói a realidade. E a psicologia moderna começa a sugerir o mesmo fenômeno. Um sistema oculto moldando a mente coletiva. Para entender como isso funciona, precisamos descer camada por camada. Primeiro, existe a mente superficial, a parte que reage instantaneamente a manchetes, tendências e estímulos emocionais. Essa é a camada mais fácil de manipular. Ela se alimenta de medo, indignação e novidade. Aqueles que entendem os mecanismos da atenção sabem que a mente humana evolui lentamente, enquanto a tecnologia evolui rapidamente. Hoje, algoritmos preveem suas reações antes mesmo de você tê-las. Eles alimentam você com conteúdo que reforça suas crenças, criando bolhas que remodelam seu senso de verdade. Não pela força, mas pela repetição. Quantas vezes você já se pegou rolando o feed, sentindo uma onda de raiva ou ansiedade, sem nem saber por quê? Esse é o primeiro nível de controle. A captura da sua atenção. Abaixo disso está a camada narrativa, as histórias que uma sociedade conta a si mesma. Essas histórias decidem o que é aceitável, o que é admirável e o que deve ser rejeitado. Pense nas narrativas sobre sucesso, sobre o que é uma vida boa, sobre quem são os heróis e os vilões. Quando uma crença é repetida por pessoas suficientes, torna-se uma verdade coletiva, mesmo sem qualquer base factual. Ao longo da história, líderes, instituições e engenheiros culturais sempre entenderam isso. Se você controla a história, você controla o comportamento. As pessoas não agem baseadas na realidade. Elas agem baseadas na história da realidade que lhes foi contada. Essas histórias são o software que roda no hardware da nossa mente. Mais profundo ainda está o campo emocional, onde vive o trauma coletivo. Medo, culpa, vergonha. Quando essas emoções são ativadas em populações inteiras, tornam-se ferramentas de controle poderosíssimas. Sociedades inteiras podem ser conduzidas por pânico fabricado, pressão social ou polarização moral. O indivíduo acredita estar agindo por vontade própria, mas na verdade está se movendo dentro de limites emocionais que ele não consegue ver. Quando você sente medo de ser cancelado, vergonha por não se encaixar ou raiva de um grupo inimigo, você está sendo guiado por correntes emocionais que foram plantadas e ativadas de propósito. Você não está pensando, está reagindo. Depois, chegamos ao inconsciente, a camada mais poderosa. Aqui residem símbolos, arquétipos e padrões míticos. Quem entende de símbolos, entende a mente. Reis antigos, ordens secretas, estrategistas políticos e publicitários modernos usam exatamente o mesmo princípio. Símbolos ignoram a lógica e falam direto com as partes mais profundas da nossa consciência. Um símbolo pode plantar uma ideia sem usar uma única palavra. Uma cor, uma forma, uma imagem, repetidas à exaustão, podem influenciar sutilmente as emoções e decisões de populações inteiras. Pense nos logos das maiores marcas do mundo, nas bandeiras, nos gestos. Eles não são acidentais. Eles são chaves que destravam comportamentos e crenças no nível mais profundo. Mas existe ainda uma camada final, raramente mencionada, o campo energético da consciência coletiva. Alguns chamam de noosfera, outros de grade astral. Pense nisso como a rede sutil formada pelos pensamentos e emoções de bilhões de pessoas. Quando uma sociedade vibra predominantemente em medo e ansiedade, o campo se torna pesado, denso. É mais difícil ser criativo, otimista ou livre nesse ambiente. Quando a sociedade vibra em despertar e coragem, o campo se expande, se ilumina. Quem entende esse campo pode influenciar as massas não por meios físicos, mas por ressonância. Eles introduzem uma frequência e esperam que o campo ressoe com ela. Então esta é a anatomia do controle mental coletivo. Atenção, depois narrativa, depois emoção, depois símbolo,
e, finalmente, energia. Cada camada influencia a próxima. Cada camada reforça a ilusão. Então, surge a grande pergunta: se tudo isso está acontecendo, o livre-arbítrio realmente existe? A resposta é perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. Sim, sua mente pode ser controlada, mas somente se você permanecer inconsciente das forças que atuam sobre ela, a consciência quebra a manipulação. No momento em que você começa a observar os pensamentos que surgem em sua mente, em vez de se identificar com eles, o feitiço começa a enfraquecer. Pergunte a si mesmo: este pensamento é realmente meu ou eu o ouvi em algum lugar? Quando você questiona as narrativas que sempre aceitou como verdade, elas perdem o poder sobre você. Quem se beneficia desta história? A que propósito ela serve? Quando você recupera sua soberania emocional, o medo deixa de ser seu mestre. Você aprende a sentir uma emoção sem ser controlado por ela. Você a observa, entende sua origem e a deixa passar, em vez de reagir cegamente. Quando você entende os símbolos usados para conduzir sociedades, você se torna imune a eles. Você os vê pelo que são ferramentas de influência, não verdades sagradas. E o mais importante, quando você sintoniza seu próprio campo interno, sua intuição, sua autenticidade, sua própria frequência, o campo coletivo já não dita a sua percepção. Você para de receber o sinal de fora e começa a gerar o seu próprio. O maior segredo é este: o controle mental coletivo só funciona quando o indivíduo esquece que é um criador. No momento em que você desperta, mesmo que seja só um pouco, a arquitetura invisível começa a desmoronar. A ilusão fica transparente. E o mundo que você aceitava automaticamente começa a revelar seus padrões mais profundos. Você percebe que o verdadeiro campo de batalha sempre foi a consciência e que o poder de mudar o coletivo nasce daqueles que se libertam individualmente. O que você escolhe pensar, sentir e acreditar hoje não afeta apenas você. Isso reverbera no campo coletivo. Seu despertar se torna parte de um despertar maior. E essa é a única força que nenhum sistema de controle jamais conseguiu suprimir completamente. No fim das contas, você não é um observador passivo da mente coletiva. Você é um contribuinte, você é um gerador, você é um nó de consciência em uma vasta rede interconectada. E quando você recupera seu mundo interior, o mundo exterior já não pode mais controlá-lo. A ilusão se desfaz. A arquitetura se revela e a sua mente, a sua verdadeira mente, finalmente retorna ao seu verdadeiro dono. Você é obrigado por assistir. Se este vídeo te fez pensar, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo como este. Até a próxima!